dia 9 de junho já, hein? O mês tá passando. Você já comeu canjica? Aqui o Globo Esporte vai passar rapidinho que a gente tem muita coisa pra falar. Daqui a pouco Cruzeiro e Atlético ao vivo, essa semana tem Campeonato Brasileiro, tem atacante de saída dos dois times, já te conto. Porque a gente vai começar diferente. Então a gente vai contar a história agora do Patrick, jogador do Atlético. Mas quem roubou a cena foi essa moça aqui, a mãe dele, Dona Vânia, uma história. Senta, se acomoda que tá sensacional. Recente no Galo. Na comemoração do gol, o choro do Patrick foi sincero ou fake? Chorei, cara, chorei muito. Ele sabe que eu chorei, pô. Foi sinceridade. Outra coisa, meteu que chorou, não caiu uma lágrima. Que ator, velho. Primeiro, Arana, aí o Lianco entrou na onda dele, falou que não chorei, chama o VAR. Mas eu chorei sim, verdade. O gol foi logo na estreia como titular. A gente tem o treino de pré-jogo e aí o Ruka me chamou pra conversar antes do treino. E aí ele falou que me daria essa oportunidade, que tava treinando bem e que acha que ali era a minha hora. Só que assim, perna dá uma tremida, né? Patrick veio da base do Palmeiras. Aos 21 anos, essa é a primeira experiência como profissional. E aí eu recebo uma ligação dos meus empresários, meus agentes, e pergunta se eu teria interesse, que poderia acontecer. E, pô, na hora Atlético Mineiro, oportunidade profissional, caraca, não pensei duas vezes. Mineiro de Juiz de Fora, Patrick tem sua infância registrada nessa tatuagem. Aqui sou eu mais novo, olhando pro alto, imaginando onde eu quero chegar. Sou eu na minha comunidade. Lá em Juiz de Fora, isso? Juiz de Fora, no bairro Santa Rita. É um lugar que com certeza eu vou levar pra minha vida toda. Ele passou por 5 clubes na base, pensou em desistir várias vezes. Meu primeiro baque no futebol foi quando eu acabei sendo dispensado do Flamengo. Foi o momento onde eu me peguei assim, triste pra caraca, e achava que o futebol não era mais pra mim. E o que me motivou a voltar a jogar futebol, sem dúvida alguma, foi a minha mãe. Então, nada mais justo que chamar ela pra conversa, né, Dona Vânia? Vem cá, conversar com a gente, por favor. Ó. Pode sentar aqui, fica à vontade. Obrigado. Eu fui na casa de vocês, mas eu não tô dizendo pra vocês ficarem à vontade, viu? Tá. Esse menino não deixa de falar seu nome hora nenhuma. Não, você agradeço a Deus por isso. Nós briga, nós tem nossas... Mas não, nós não desgruda, não. Dona Vânia, mãe coruja, daquelas que cobra o filho o tempo todo. Eu fico doido, é porque eu quero que ele fazer uma chamadinha de vídeo pra ver se ele tá bem. Ele recusa todas. Aí recuso uma vez, porque ele não me atendeu. Chamada. Aí, depois da segunda vez, eu já sei na minha cabeça. Vem o áudio aí. Já acordou? Eu mando mensagem, tu não me responde, nem quer falar com a mamãe, né? Joga aí pra tu. Quando puder e quiser, fala com a mamãe. Preocupação e amor de quem é mais que uma mãe. Meu pai tem uma dificuldade, porque meu pai é alcoólatra. Às vezes é difícil ter um contato com ele, sabe? É mais presencialmente, é mais quando eu encontro ele em algum momento sóbrio. É um cara que eu sinto amor sem explicação, independente de qualquer coisa. Só obrigado não basta pra essa mulher guerreira, maravilhosa. Vou chorar, gente. Além de dever a minha vida, é minha mãe, é meu pai, é meu amigo. E de pertinho, ela tá vendo o filho começando a brilhar. Ou não? Foi eu que eu acho que eu nem vi o gol, vi alguém chutando, mas eu não vi que era ele, não. Eu acho que eu fiquei cego, eu fiquei em pé, sentei, fiquei em pé de novo. Agora acostuma com a fama, viu, Dona Vânia? Eu vou aparecer na tela todos os dias. Eu vejo o Globo Repórter, vejo não sei quem, aí eu mando pra ele. Patrick, fulano apareceu na televisão, você vai aparecer não? Eu não imaginava vivenciar isso tudo aqui, né? A caminhada tá começando ainda. Sim. E espero que seja muito longo. Ah, que história legal. Dona Vânia, você é demais. E pode ser que o Patrick esteja em campo na quinta-feira, Atlético contra Inter, 9h30 da noite. Anota aí, ó, ao vivo na Globo. Vamos fazer o seguinte, então? Cidade do Galo, vão comigo e com a Lud Ciance, que tá lá porque mercado está movimentado. Lud, tem atacante de saída? Que história é essa? A senhora pode me contar? O Atlético se reapresentou hoje, você vai falando, você estava falando, semana de jogo, o time já se preparando para esse jogo de quinta-feira, com expectativa para a estreia do Dudu.
Dudu, que já está regularizado, pode entrar em campo na quinta-feira contra o Inter. Agora, quem não participou desse treino hoje foi o Palácios, porque existe uma negociação em andamento entre o Atlético e o clube árabe Al Wasl. O Palácios foi liberado para viajar, para realizar exames médicos, né? E aí, estando tudo certo com esses exames médicos, também com a documentação de transferências, o Palácio deve ser emprestado para esse clube árabe por 1 ano. Então, essa negociação a gente deve ser concluída nos próximos dias. A gente espera aí oficialmente essa transferência do Palácios para o futebol árabe. Maurício. Tá certo, Lud, obrigado pelas informações. Ou acha um investidor para fazer o aporte, ou a família vai ter que fazer o aporte para que essas dívidas diminuam. E não significa que elas vão diminuir de imediato, né? Ele até falou que vai se fazer um trabalho específico esse ano para ver se dá uma diminuída nessa questão da dívida, né? E que, a princípio, nessa janela, como o Lélio brinca aqui, 1, 2 ou 3 deve ser nessa faixa, porque serão modestas, porque ele acha até que o elenco do Atlético é bom e que pode dar sequência a tudo isso. Para mim foi esse o resumo. Se a dívida é 14, 23, 18, depende como as pessoas... Falou da diferença dos números, né? Essa diferença dos números, depende do critério de utilização. O importante é que a dívida é alta e é preocupante. Exatamente, a dívida é alta e é preocupante. Tá no CPF deles, então, né? Tem até gente perguntando aqui, por que vocês estão preocupados? Porque está no CPF deles. Eu não estou preocupado, estou preocupada com o time, né? Então, acho que o resumo é isso. Foi isso que ele falou. Essa pergunta que o torcedor faz muito, assim, por que vocês estão preocupados? Pelo menos no meu caso, é porque ao invés de pagar 200 milhões de juros por ano, que é o que o Atlético paga hoje, você poderia reverter esse valor em investimento no futebol. Porque hoje o Atlético ele investe menos do que eu gostaria, né? Do que o torcedor gostaria no futebol, porque ele tem que ficar enxugando o gelo, que é pagando os juros dessa dívida que é onerosa, que é essa dívida que sangra o clube. Por isso que a preocupação, na minha visão, ela é justa. Diante de tudo que a gente ouviu, não vai ter, né? Tantos reforços assim, parece que devem sair 3, né? Foi o que ele falou, e chegarem 3, né? O Palácio já está sendo negociado. Quero que o Palácio já esteja nessa conta. É isso que eu estava pensando. O Palácio já está sendo negociado aí com Emirados Árabes, viajou para fazer exames, né? E acertar lá a coisa, tudo. O Palácio já deve ser um desses, imagino eu. Falta 2. Sim. O Palácio está indo por empréstimo, mas com o passe fixado. E aí, se ele for bem lá, o clube quiser comprá-lo, o Atlético pelo menos recupera esse investimento que foi feito nele, que em campo não teve retorno. É verdade. Já é o primeiro, né, Lélo? A gente pode entender assim, né? Ah, com certeza. Esse não vingou, foi muito caro, né? E realmente o Siga falhou nessa aí. Pelo menos na minha opinião. Não foi uma indicação deles? Foi. Então tá bom. Por mais que tenha que seguir, tem que ser dentro do orçamento e tal, mas, poxa, não vamos falar que também 10 milhões de reais, né, que foi o preço aí do Palácio, é um trocado qualquer, é um investimento. Investimento que foi feito e foi, né? Não foi condizente com o valor pago por ele. É verdade. Então agora temos o jogo contra o Internacional, jogo na quinta-feira. Justamente, Edmar. O Atlético teve um jogo-treino também. Durante a coletiva estava acontecendo um jogo-treino lá. A gente não pôde ter acesso. É verdade, vocês não viram, né? A gente não pôde ter acesso. O Atlético venceu o Paulista por 5-0. Com destaques para o Gabriel Menino, o João Marcelo. O Dudu jogou no segundo tempo. O primeiro tempo foi uma formação reserva e no segundo tempo a formação titular. Olha só o time do segundo tempo, porque pode ser o time contra o Internacional. Apenas alguns indícios. Claro que alguns jogadores não atuaram porque estão com as suas seleções. Mas aí já dá pra gente até imaginar, tá, Lélio? Por exemplo, jogou no segundo tempo Everson, Natanael, Igor Rabelo, que aí pode ser o substituto do Leão, que está suspenso pro jogo de quinta, Vitor Hugo e Rubens. Só que aí volta o Alonso, né? O Alonso vai substituir o Vitor Hugo. Volta. Aí no meio de campo, Gabriel Menino, Patrick e Igor Gomes. Lembrando que o Alan Franco está com a seleção, então ele volta para ser titular. E o Gustavo Scarpa não treinou porque o avô dele faleceu. Tá. Então ele viajou para comparecer lá com a família. No ataque, Dudu, Rony e Hulk. Eu imagino que esse vai ser o ataque pro jogo contra o Inter. Não tem previsão de volta do Coelho.
Tá bom, velho? A gente imaginando que o Alonso vai voltar e o Alan Franco também, e o próprio Scarpa jogando, não sei. Pode ser. Time com 3 atacantes e 3 no meio, ou com 4 no meio e 2 jogadores mais à frente, né? Mas aí realmente tá difícil de tirar o Rony do time, né? Porque ele é o vice-artilheiro e já tem 10 gols na temporada. Exatamente. Ele fez ano passado inteiro pelo Palmeiras, ele já fez pelo Galo. Então tá difícil. Eu queria só que vocês me respondessem pra gente encerrar o noticiário do Atlético o seguinte, vai dar pra cobrar muito do Cuca? Com tudo isso que a gente ouviu e tudo mais, o time, o sem reforço. Também acho que dá. Dá sim. Tem que melhorar o time. Dá, e dá pra melhorar muito. E muito, com certeza. Ele tem condição pra fazer isso. E já passou da hora de fazer. Só para tranquilizar o torcedor, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O fato do Atlético não falar em investimentos altos, em reposições, peças específicas, não quer dizer que não deve ser cobrado o time, nem os jogadores e nem a sua comissão técnica. Só para deixar claro, uma coisa é, né, o que eles estão fazendo em termos de diretoria, as dívidas, os passivos, sei lá o quê. Outra coisa é o time, reflete, mas não é uma coisa que não vai haver cobrança, ok? Até porque, assim, falar que o elenco enfraqueceu em relação a 21 é uma coisa, falar que o elenco é fraco é horrível, outra. Não é. Eu acho que o elenco Atlético também não fraco. acho. Eu acho que é um elenco que tem suas carências. E quando eu falo em elenco curto, porque o Rafael até rebateu isso na coletiva também, mas quase todos os times do mundo, os clubes do mundo, têm cerca ali de 30 jogadores no elenco. Pelo menos, quando eu tô falando em elenco curto, e não sei o que o Lélio pensa, eu não tô falando em quantidade, não, tô falando em qualidade. Claro. Você tem ali quantos bons volantes no Atlético hoje, principalmente pra função ali de camisa 5? Então, Nenhum. Pois é. Então, assim, é nesse aspecto que eu tô dizendo, que o Atlético realmente precisa reforçar. Eu também sou dessa opinião, acho que o Atlético, esses reforços aí, obviamente, tem também, né, a aprovação do Cuca, então imagino que sejam, o próprio, lá do Flamengo que ele queria, o Alan, né? O Atlético, de fato, sondou a situação do Alan. Isso que eu tô dizendo, assim, o Cuca participou disso, Sim. Então, esses reforços, sejam ele 3, 2, né, eles vão vir com a aprovação do treinador. Então, uma coisa não tem nada a ver. A gente continua na cobrança, continua aqui sempre olhando o time, olhando a forma de jogar, pra gente entender o processo e querer que o Atlético, pelo menos, se posicione ali. Eu não sei mais agora. Mas assim, né? Curioso pra saber se o Lélio gostaria de ter o Alan de volta. Você gostaria, Com Lélio? certeza, absoluta. Eu também. Mas o Flamengo não topou o negócio. O Atlético queria por empréstimo. E ele não tá sendo nem utilizado lá, não é isso? E o Flamengo acabou de anunciar o Jorginho, né? Não sei quando que o Alan vai jogar mais. Mas aí o Jorginho é porque o Gerson tá indo embora. O Gerson tá indo embora também. O Jorginho vai jogar no lugar dele no meio de campo. Mas o Jorginho joga mais de 5, né? Não, joga de meia também. Ele é segundo volante, ele joga em todas as posições do meio de campo que você possa imaginar. É um jogador dele ainda ultra tem o completo. Pulgar. Pois é, mas o Pulgar é o volante, né? Esse é a mesma posição do Alan. E mas parece tá que certo. Aí o Flamengo comprou, mas já pagou também ou não? Boa pergunta. Não sei. Não sei. O Alan, inclusive, parece que demonstrou interesse, né? De voltar, de retornar, né? Pelo que o pessoal falou lá, sim. Agora também acho que deve ter batido um arrependimento no Alan, né? Da forma como ele saiu. Não precisava, né? Não havia necessidade, né? É por isso que a gente fala, né? Como é que o cara falou aqui? O mundo não... Como é que é? A bola não rola? O mundo não gira, capota. Exatamente.